Olá, meu nome é Melina Pimenta Neves e o vídeo de hoje é sobre a equação do segundo grau. Esse assunto vai ser abordado em 3 vídeos. O primeiro vídeo vai falar sobre o conceito de equação do segundo grau, junto com o tipo de equações do segundo grau e identificar as raízes da equação do segundo grau. O segundo vídeo, a gente vai falar sobre fórmula de Bhaskara, discriminante, e o terceiro vídeo vamos resolver questões sobre o assunto. Por que nós chamamos equação do segundo grau? Nós chamamos equação do segundo grau porque é uma equação polinomial cujo termo de maior grau está elevado ao quadrado. Então, para verificar qual tipo de equação, basta a gente verificar o maior grau da minha incógnita, ou seja, do x. O modelo geral da equação do segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Numa equação do segundo grau, o x é a incógnita e representa um valor desconhecido. Já as letras A, B e C são chamadas de coeficientes da equação. Então, eu tenho aqui o x, que é a incógnita, e tenho o A, o B e o C, que nós chamamos de coeficientes. Importante, para ser considerada uma equação do segundo grau, o A tem que ser diferente de zero, porque se A for igual a zero, esse termo aqui vai sumir e vai me restar apenas bx mais c igual a zero. E essa característica aqui, bx mais c igual a zero, é de uma equação do primeiro grau e não do segundo grau. Por isso que o A tem que ser diferente de zero. Então, esse Azinho aqui, que está acompanhado com o x ao quadrado, tem que ser diferente de zero, porque se for igual a zero, a gente vai ter uma equação do primeiro grau e não do segundo grau. Existem alguns tipos de equações quadráticas ou equações do segundo grau. Nós podemos dizer que pode ser equação do segundo grau ou equação quadrática. Existe a equação do tipo completa e existe a equação do tipo incompleta. A do tipo completa, os coeficientes A, B e C têm que ser diferentes de zero. E as incompletas, nós podemos ter algumas condições. B pode ser igual a zero ou C igual a zero, ou B e C serem iguais a zero simultaneamente. Então, um exemplo aqui de um tipo de equação quadrática completa é 5x ao quadrado mais 2x mais 2 igual a zero. Perceba que aqui o valor de A é 5, e o valor de B é 2 e o valor de C é 2. Então, A, B e C são diferentes de zero. Logo, nós temos uma equação quadrática do tipo completa. Já do tipo incompleta, podemos ter um exemplo aqui como 2x ao quadrado. Perceba que o modelo geral é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E se a gente só tem o 2x ao quadrado, ou seja, o valor de A é 2, nós não temos o B e o C, logo B e C são simultaneamente iguais a zero. Então, vamos ver aqui o seguinte, temos 2x ao quadrado mais 4x mais 2 igual a zero, e vamos identificar que tipo de equação são essas equações aí quadráticas, né? Então, com base nessas equações, quais os tipos dessas equações quadráticas? Então, se a gente observar aqui, o A, a questão A, nós temos, a letra A, nós temos 2x ao quadrado mais 4x mais 2 igual a zero, onde o valor de A é 2, o valor de B é 4 e o valor de C é 2.
Então, A, B e C são diferentes de zero. Com isso, podemos dizer que ela é do tipo completa, tá? Então, ela é do tipo completa, porque A, B e C são diferentes de zero. Se a gente olhar aqui pela essa segunda equação, nós temos 8x² mais 3x igual a zero. Observe que o valor de A é 8, porque o valor de A sempre será o coeficiente que está acompanhado com o x². O valor de B sempre será o número que está acompanhado com o x. E o valor de C é o número que não está acompanhado com a letra. Então, observe que o valor de A é igual a 8, o valor de B é igual a 3 e C nós não temos, C é igual a 0. Então, nós podemos dizer que essa equação aqui é uma equação quadrática incompleta em C. Por que incompleta em C? Porque o meu C é igual a 0. Essa terceira equação aqui, nós temos também um tipo de equação quadrática incompleta, porém, ela é incompleta em B. Observe que o valor de A é 9, o B, que sempre vai vir acompanhado com o x, nós não temos, e o C é menos 3. Então, nós dizemos que essa equação aqui quadrática é do tipo incompleta em B. Certo, gente? Então, podemos verificar. Essa terceira aqui, ó, eu coloquei aqui propositalmente, porque aqui não é uma equação quadrática, e sim uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque observe que o valor de A é igual a zero. Como é que eu sei que A é igual a zero? Porque nós não temos um valor que está acompanhado com o x². Então, o A é igual a zero. Se A é igual a zero, a gente deixa de ter uma equação quadrática e passa a ter uma equação do primeiro grau. Então, vamos verificar aqui, encontrar as raízes da equação do segundo grau com essa equação, ó, 4x² menos 16 igual a zero. Então, ele quer que a gente determine os valores de x que tornam a equação 4x² menos 16 igual a zero verdadeira. Então, para a gente verificar se o valor de x torna a equação verdadeira, é só a gente pegar o valor que a gente encontrar de x, substituir aqui e verificar se vai satisfazer a igualdade. Então, observe que essa equação quadrática aqui, ela é do tipo incompleta. Incompleta em quem? Incompleta em B, porque o valor de A é 4, o valor de B a gente não tem, porque B sempre vai ser acompanhado com o x, e o valor de C é menos 16. Então, B é igual a zero. Nós dizemos que essa equação quadrática aqui é do tipo incompleta em B. Se ela é do tipo incompleta em B, a gente pode resolver encontrar os valores de x da seguinte forma. O 4x², como a gente quer isolar o x, observe que o menos 16 ele não está acompanhado com o x². Então, eu vou passar ele para o segundo membro, tá? Ou seja, depois da igualdade, trocando o seu sinal. Logo, vai ficar 4x² igual a 16. Então, x² vai ser igual a 16. Como o 4 que está multiplicando o x², então é ele que passa dividindo. Então, ó, vai ficar x² igual a 16 sobre 4. X vai ser igual, então, a raiz de 4. X vai ser igual a mais ou menos 2. Por que mais ou menos 2? Porque deveria ter um mais ou menos aqui, tá, gente? Por que mais ou menos 2? Porque estamos lidando com uma equação quadrática. Se a gente tem uma equação quadrática, onde o meu grau é 2, nós iremos ter duas raízes, certo? Vamos verificar no próximo vídeo referente ao discriminante de uma equação quadrática. Através do discriminante, nós podemos identificar quantas raízes
a minha equação do segundo grau irá ter. Mas o nosso foco aqui até então é verificar o valor de x. Observe que o valor de x aqui deu mais ou menos 2. Por que mais ou menos 2? Porque, como a gente está numa equação quadrática, vai ter duas raízes, ou seja, dois valores, tá? Então, se eu tenho o meu expoente 2, vão ter duas raízes, certo? No próximo vídeo, nós iremos verificar o discriminante de uma equação quadrática. Através do discriminante, podemos determinar a quantidade de raízes que essa equação irá ter. Até o próximo vídeo.